Turma! Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que não me conhecem, eu sou o professor Anderson Moreira de Biologia e esse vídeo vai especialmente para você que vai fazer a prova da UNEB neste final de semana. Antes eu quero divulgar o meu livro aqui. Esse é o livro Biologia Bahia, uma nova tendência para os vestibulares. Você encontra nele mais de 180 questões comentadas, encontra textos para o vestibular, dicas para o vestibular. Foi um livro que eu escrevi com meu amigo Ricardo, um excelente pesquisador. Ricardo é o oráculo, sabe tudo de biologia. E eu tenho aqui a honra de apresentar esse livro aqui para vocês, que se tiverem interesse, basta falar comigo que eu dou um jeito de entregar aí na sua casa, tá? O livro custa apenas R$20, é um belo investimento, não apenas porque eu que fiz, porque a devolutiva está sendo muito bacana mesmo, enfim. Vamos lá, eu quero que esse vídeo fique curto. Vamos para a primeira questão, eu vou ler a questão, ela vai aparecer aí para você e a gente vai comentar todas as questões da prova da UNEB de 2010. Em primeiro lugar, eu quero passar os principais assuntos. Você deve estudar para essa prova ecologia. A UNEB é uma prova que gosta muito de falar sobre o DNA, então estudar bastante essa questão do DNA e a tecnologia, né, as tecnologias que envolvem o DNA. E também estudar evolução. Evolução é a base da biologia, então se você estiver mandando aí nesses três tópicos, ecologia, DNA e evolução, você vai fazer uma prova tranquila. Eu vou lhe mostrar isso agora. Questão 1. Uma das etapas para a utilização dos biocombustíveis celulósicos é a desmontagem da biomassa sólida que se constitui a celulose. Com base nos conhecimentos existentes sobre essa biomolécula, é correto afirmar: bom, a celulose é o polissacarídeo de reserva dos vegetais. Celulose é um açúcar, sacarídeo quer dizer açúcar. São várias moléculas de glicose ligadas entre si, que se ligam por um tipo de ligação covalente chamada de ligação glicosídica. Com base nisso, vamos para as proposições. Proposição 1. Constitui-se de um aglomerado de aminoácidos carregados positivamente. Parou, não é aminoácido, é carboidrato, é glicose. Falso. 2. Trata-se de um polímero formado por lipídios, não é lipídio. Corta. 3. Resulta da ligação de milhares de moléculas de glicose, unidas por meio de ligações glicosídicas, e forma a estrutura da parede celular vegetais. Resposta correta é essa aí, é a 3, porque a glicose forma a celulose, que é o principal polissacarídeo que constitui a parede celular dos vegetais. Verdadeiro. Vamos comentar a 4. Mantém-se associada a microfibrilas de hemicelulose, também tem hemicelulose na parede celular vegetal. E peptidoglicanos, é aí que está errado. Peptidoglicano está presente nas paredes das bactérias, tá bom? Tem uma parte que é proteica, né, de polipeptídeo, e uma parte de carboidrato, mas não é comum nos vegetais. 5. Resulta da quebra de moléculas de glicogênio. Parou. Glicogênio é o polissacarídeo de reserva animal e não vegetal. Número 2. Vamos lá. Diante de evidências cada vez mais claras de que aquecimento global, devido às emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa, o Brasil se encontra na posição privilegiada ao dispor de uma matriz energética baseada no uso de energias renováveis. Uma alternativa particularmente relevante no país é a produção de biocombustíveis, como o bioetanol e o biodiesel, que estão sendo usados em motores internos de combustão. Vamos lá? Com base no texto, analise as afirmativas relacionadas à utilização de diversas fontes de energia no Brasil, marcando V as verdadeiras e com F as falsas. Primeira proposição. A utilização de bioetanol e de biodiesel é favorecida pela redução da área de cultivo das espécies empregadas como matéria-prima para a produção desses combustíveis. Falso, gente. Se a gente vai aumentar a produção, por exemplo, de milho, de cana-de-açúcar, né? No biodiesel, no caso de oleaginosas, tá? Como, por exemplo, girassol, dendê, carnaúba, seja lá o que for, vai ter que aumentar a área de cultivo e não diminuir. Portanto, essa proposição está falsa. Segunda proposição.
A queima de combustíveis fósseis nos motores de combustão acentua o processo de liberação de gás carbônico, prejudicial ao meio ambiente. Verdadeiro. O gás carbônico é o principal gás envolvido com o efeito estufa, o que agrava o aquecimento global. Vamos para a terceira. O bioetanol e o biodiesel, produzidos, respectivamente, a partir da cana-de-açúcar e de oleaginosas, estão sendo utilizados de forma promissora para uma possível substituição no futuro da gasolina e do óleo diesel. Essa proposição também está verdadeira, então ficou a primeira falsa, a segunda verdadeira e a terceira também verdadeira. Resposta correta, alternativa 04, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos para a terceira questão da prova da UNEB 2010. A discussão sobre sustentabilidade dos biocombustíveis como uma alternativa limpa, comparada aos combustíveis fósseis e como perspectiva de contribuir para a mitigação de mudanças climáticas. Gente, mitigação é abrandamento, tá? Atenuação. Dentre outros aspectos, aponta para 01. A captura completa de gás carbônico produzido na combustão de biocombustíveis pelas próprias plantas em crescimento, que torna esses combustíveis não emissores de gases causadores do efeito estufa. Dois erros aí, tá? O primeiro erro, quando ele fala que a captura é completa de gás carbônico, não tem como ser uma captura total de todo o gás carbônico emitido. E em segundo lugar, é que eles não são emissores de gás carbônico. Eles são emissores de gás carbônico, sim. A diferença é que se a gente planta aqui na superfície, queima aqui, e essa planta, quando plantada, captura de novo, o impacto é menor do que retirar lá das camadas subterrâneas. Então essa proposição está falsa. 02. O cultivo de matéria-prima sem causar impacto sobre o desmatamento de florestas tropicais. Falso. Se a gente vai precisar plantar, alguns dizem que não vão precisar desmatar, vão reaproveitar áreas, mas é uma coisa ainda discutível. Então é claro que se aumenta a produção, vai ter que aumentar a área sim de desmatamento. Essa proposição também está falsa. Vamos para a terceira. O impacto causado sobre a produção de óleo de dendê e de mandioca produzidos a partir de plantas geneticamente modificadas, que são utilizadas largamente na fabricação de rações. Eu não tenho nenhum dado que diga que o dendê e a mandioca é utilizado para fazer ração. Eu sei da soja, né, do capim, de gramíneas, mas essa proposição não procede, tá bom? 04. O processo de produção de biocombustíveis como forma completamente independente de outras energias e fertilizantes. Pode parar aí. Falso. Se eu vou precisar plantar mais, claro que eu vou usar outras energias, vou utilizar água, vou utilizar energia elétrica. Então, mesmo que seja uma energia limpa, eu precisarei de outros tipos de energia para que possa ter o cultivo. Então, essa proposição também não está verdadeira, a proposição está falsa. 05. Competição da produção de bioetanol e biodiesel como cultivo de alimentos, que gera um aumento de preço de produtos básicos e afeta principalmente as populações mais pobres. A alternativa correta é essa aí, 05, verdadeira. Basta entender como funciona o capitalismo, gente, né? Se a gente, por exemplo, nos Estados Unidos, a principal base para fazer o bioetanol é o milho. Então, se eu reservo uma quantidade de milho para fazer o etanol, falta aquela reserva de milho que é a base de subsistência para a população. Então, se a oferta diminui e a procura continua grande, o preço aumenta. Então, é claro que quem paga por isso são aquelas populações mais pobres, tá? Menos favorecidas financeiramente. Então, a proposição correta é a 05. Vamos para a questão número 4. Pesquisadores da Universidade de Beihang, em Pequim, querem incluir bichos da seda no cardápio dos astronautas, que inclusive já são consumidos em algumas regiões da China. Cara, você já viu o que é o bicho da seda? É uma lagarta, é um negócio nojento, mas é rico em proteínas, tem até 2 vezes mais proteínas que o ovo, o leite, mais proteína do que a carne suína, por exemplo.
Então, como é fácil de cultivar, os astronautas no espaço cultivariam essas larvas e comeriam essas larvas durante longas viagens no espaço. Enfim, eu não comeria, tá bom. Vamos lá. Levando-se em consideração a inclusão do bicho da seda na dieta dos astronautas, é correto afirmar que essa escolha se deve ao fato de esses animais serem fundamentalmente constituídos por açúcares. Não. Armazenados sob a forma de glicogênio. Não, já falei que é proteína. Tratar-se de um recurso inesgotável de carboidrato. Carboidrato é açúcar. Falso. 3. A composição lipídica da seda. Não, gente. Certamente seda é fibroína. É proteína. Falso. 4. Os filamentos proteicos, olha aí, utilizados na produção da seda, serem constituídos de aminoácidos fundamentais para o desenvolvimento celular em seres humanos. Proposição correta, então, é a 04, porque o bicho da seda é rico em proteínas. E aqui na 05 ele falou a grande quantidade de ácidos nucleicos armazenados nas células desses insetos. Não. Ácido nucleico faz DNA e RNA, e isso nem é molécula combustível, portanto está falso. Vamos para a sexta questão. Quando assistimos à TV, lemos revistas ou navegamos na internet, costumamos encontrar anúncios que encorajam o exercício mental. Diversos programas de exercício cerebral estimulam a agilidade mental das pessoas, dando-lhes treinamento diário como executar tarefas que vão desde memorizar listas e solucionar quebra-cabeças até calcular o número de árvores de um parque. Diariamente nascem novos neurônios em cérebros adultos. Eles auxiliam no aprendizado de tarefas complexas e quanto mais solicitados, mais se desenvolvem. Na década de 90, os cientistas revolucionaram a neurobiologia com a surpreendente notícia de que o cérebro adulto dos mamíferos seria capaz de desenvolver novos neurônios. Na primeira metade da década, uma pesquisadora, à época na Rockefeller University, mostrou que novas células nascem no cérebro adulto, especificamente em uma região chamada hipocampo, envolvida com aprendizado e memória. Então está aí uma notícia bacana. Até pouco tempo atrás a gente achava que célula nervosa não nascia, que a regeneração do tecido nervoso era algo difícil, mas as pesquisas atuais mostram que isso é possível sim, como eu acabei de ler aqui agora. A geração de novos neurônios no cérebro adulto ocorre por meio de um processo que se caracteriza por redução no número de cromossomos celular à metade. Não, gente, a formação de nova célula não tem nada a ver com redução de cromossomo. Ele está confundindo aí nessa questão mitose e meiose. Então vamos lembrar, mitose é um tipo de divisão equacional. Uma célula-mãe dá origem a uma célula-filha com número de cromossomos iguais ao dela. A meiose, que ocorre nas células germinativas, nos organismos diploides, ocorre apenas para a formação de gametas. Então, se você separa que todas as outras células do corpo sofrem mitose e apenas células germinativas sofrem meiose, meiose sim é reducional, divide o número de cromossomos à metade, essa questão fica fácil, tá? Olha a questão 2 aí, ó. Divisão celular em que há manutenção nas células filhas do número de cromossomos originalmente presente na célula-mãe. Essa é a proposição verdadeira. Na mitose, uma célula haploide origina a célula haploide, uma célula diploide origina a célula diploide também. Então, os neurônios, como são células somáticas, são células do corpo, não são células germinativas, elas sofrem mitose e não meiose. Vamos lá? 3. Ocorrência de um mecanismo denominado crossing over. Crossing over ocorre na meiose, em uma fase, na prófase 1 da meiose, tem uma fase chamada paquíteno, em que os cromossomos paternos e maternos, os cromossomos homólogos, trocam de pedaço, mas isso é meiose, então está falso. 4. Divisão do núcleo celular em dois núcleos distintos entre si e distintos em relação à célula que lhe deu origem. Não. Na mitose, uma célula mãe dá origem a duas células filhas iguais a ela, e não diferentes. Falso. E na 5, duas duplicações cromossômicas consecutivas, seguida de um processo de divisão nuclear, o que origina duas células filhas idênticas entre si. Não tem duas duplicações cromossômicas, apenas uma. A célula dobra, na verdade não é nem o número de cromossomos, é o número de cromátides. Ela dobra o DNA e depois se separa apenas uma vez. Ele diz que é duas, então também está falsa. Vamos para a questão 8.